Hoje anuncio oficialmente a minha aposentadoria do UFC. Essa decisão vem após muita reflexão e quero reservar um momento para expressar minha mais profunda gratidão pela jornada que vivi ao longo dos anos. Desde a primeira vez que pisei no octógono, meu objetivo era desafiar os limites do que era possível nesse esporte, tornar-me o mais jovem campeão do UFC da história, defender o meu título contra alguns dos melhores lutadores do mundo e compartilhar momentos inesquecíveis com os fãs do mundo todo. Essas são memórias que guardarei para sempre. Enfrentei altos e baixos incríveis, mas cada desafio me ensinou algo valioso e me tornou mais forte, tanto como lutador quanto como pessoa. Quero agradecer ao UFC, ao Dana, ao Hunter, ao Lorenzo, a Deus, à minha família, aos meus treinadores, aos meus companheiros de equipe e a todos os fãs que me apoiaram em cada capítulo. O apoio inabalável e a fé que vocês depositaram em mim foram a minha base. Aos meus colegas lutadores, obrigado por despertarem o que há de melhor em mim e pelo respeito que compartilhamos dentro e fora do octógono. Para encerrar esse capítulo da minha vida, anseio por novas oportunidades e desafios. O MMA sempre fará parte de quem eu sou e eu estou animado para ver como posso continuar contribuindo para o esporte e inspirar outras pessoas de novas maneiras. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada incrível comigo. O melhor ainda está por vir. E essa foi a mensagem de despedida do esporte deixada por Jon Jones em sua conta no X. Dono de um cartel com 30 lutas, sendo 28 vitórias, 11 por nocaute, 7 por finalização e 10 por decisão unânime dos juízes, o que mostra o quão completo era aí o Pelé, o rei do MMA. Ele também tem um no contest, que foi a sua segunda luta contra o Daniel Cormier, onde ele teria vencido por nocaute, porém caiu no doping e a sua vitória foi colocada como no contest. E tem também uma derrota, que na verdade não foi bem assim uma derrota. Ele lutou contra o Matt Harrion lá em 2009, no começo da sua jornada no UFC, acabou acertando cotoveladas de 12-6, que na época eram ilegais, e foi declarada aí derrota, que foi muito injusto, visto que o seu adversário era surdo. O juiz foi perguntar se ele ainda estava bem, ele não respondeu, o juiz interpretou que ele havia sido nocauteado e por isso desqualificou aí o Jon Jones, colocando uma mancha no seu cartel e uma derrota. O Jones, ele era tão bom, ele era tão genial, que a sua única derrota dentro do octógono, ele perdeu para ele mesmo. O seu no contest, ele perdeu para ele mesmo, por ações fora do octógono. Jones é um personagem muito controverso, é um cara que já foi preso diversas vezes, se meteu em muitas confusões, não era exemplo para ninguém fora do octógono, é o meu maior ídolo dentro desse esporte disparado. Agradeço a Deus por tê-lo visto lutar durante toda a sua carreira, do começo ao fim, mas o Jon Jones fora do octógono nunca foi exemplo. Já no final da sua carreira, ele mudou bastante, virou cristão e as polêmicas desapareceram. Inclusive, ele tem uma declaração onde ele diz que o sonho dele é conseguir se tornar exemplo para os seus fãs, principalmente para as crianças, e que as pessoas vejam a trajetória dele, que foi muito polêmica, cheia de confusão, e no final se entregou a Cristo. E pensem, se o Jones fez tudo o que fez, foi tudo o que foi e conseguiu chegar até Cristo, eu também posso. Essa aqui é uma mensagem que me arrepia bastante. Jon Jones teve como seu maior rival, sem dúvida nenhuma, aí, o Daniel Cormier, com quem ele lutou 2 vezes, vencendo a primeira por decisão unânime dos juízes, a segunda por nocaute, que foi declarado no contest mais tarde por cair em doping. Teve como seu adversário mais difícil, na minha opinião, e na opinião do próprio Jones, o Alexander Gustafsson na primeira luta, onde ele passou por um fio de perder. Foi a primeira vez que alguém conseguiu entregar uma luta tão dura para o Jon Jones. É claro que o Vitor Belfort quase o finalizou no primeiro round com aquele armlock, mas ficou só nesse momento. O Gustafsson foi mais consistente,
lutou bem do primeiro ao quinto round. O Jon Jones teve lutas em que ele deu show, teve lutas em que ele não empolgou tanto, tem muitos nocautes, muitas finalizações, decisão unânime dos juízes, tem também as lutas polêmicas, por que não lembrar aí da própria luta contra o Alexander Gustafsson, que para muita gente ele perdeu, a luta contra o Thiago Marreta, onde foi a única vez que o Jon Jones perdeu na visão de um dos juízes, ele venceu aí por decisão dividida, e a mais polêmica de todas, a luta contra Dominick Reyes, que marcou o seu fim na categoria até 93 quilos, onde para muita gente o Jones foi derrotado. Jon Jones foi duplo campeão do UFC, vencendo na categoria dos meio pesados e também dos pesos pesados. Ele é marcado até hoje como o lutador mais jovem a vencer um cinturão da maior organização de MMA do planeta, que foi quando aos 21 anos ele venceu aí o brasileiro Maurício Shogun em uma das, se não a maior apresentação da história de um desafiante a cinturão do UFC. No final de sua carreira, Jones ficou marcado por alguma polêmica, supostamente ter fugido do Francis Ngannou. Só decidiu subir para os pesados assim que o camaronês saiu do UFC rumo a lutar boxe e a fazer parte do elenco da PFL, o que é uma mentira contada 1000 vezes que virou verdade. Resumindo para vocês, a luta estava acordada nos bastidores, Jones iria enfrentar o Francis Ngannou, porém o mesmo, naquela época atual campeão peso pesado do UFC, simplesmente decidiu sair, porque o Dana White não concordava em pagar mais e ainda liberá-lo para lutar boxe. A verdade é essa, o Ciryl Gane entrou de gaiato na história, faltando apenas 2 meses para o combate. Ele entrou meio que de última hora. Jon Jones também é acusado de ter medo, de ter fugido aí do inglês Tom Aspinall, aquele que herdou o seu cinturão de campeão linear peso pesado do UFC. O que eu não considero verdade, não tem como Jon Jones ter medo de ninguém. Óbvio que o que aconteceu é que ele sabe que não estava mais no auge, enquanto o Aspinall estava voando e representava um perigo, um risco que ele não precisava correr, visto que o inglês não tem ainda uma história rica no MMA. Se ele vencesse, não estaria vencendo ninguém, e se ele perdesse, iria ficar manchado como o cara que perdeu para um qualquer. Nós sabemos como funciona a internet. É só lembrar do que aconteceu com Anderson Silva. Muita gente virou hate do Spider porque ao final de sua carreira ele perdeu lutas uma atrás da outra para lutadores que outrora ele faria de brinquedo dentro do octógono. Enfim, essa foi a trajetória resumida daquele que para mim é o maior lutador da história do MMA. Muito obrigado, Jon Jones, por nos entreter e por nos fazer amar cada vez mais esse esporte que ainda é novo, mas tem um futuro muito bonito pela frente. E que você, Jon Jones, assim como você disse em sua mensagem na conta do X, consiga inspirar os jovens a um dia, quem sabe, se tornar um novo Jon Bones Jones. Agora eu peço a você que assistiu aqui esse vídeo, coloque a sua opinião no campo de comentários. O que você acha da carreira do Jon Jones? O considera o maior de todos os tempos ou não? Qual a sua visão de toda a trajetória desse polêmico, porém genial lutador? Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, deixa o like se chegou até aqui e gostou do conteúdo e também não custa nada clicar em hypar para dar aquela forcinha aqui para o nosso trabalho. Tamo junto, valeu e até mais!